Olá, paz a todos. Eu estou aqui para trazer mais um devocional, algo que Deus toca no meu coração. E o tema central do devocional de hoje seria o ato de servir. E porque é algo que tem me chamado bastante atenção. As pessoas, elas estão servindo na obra do Senhor, estão servindo ao reino do Senhor, estão servindo as pessoas, estão servindo a outro ser humano, enfim, buscando um reconhecimento humano. Elas estão hoje em dia dando algo, mas querendo algo em troca. Então, quando a gente quer algo em troca, a gente não está se doando ou doando alguma coisa, nós estamos vendendo algo. Nós estamos usando como moeda de troca para o interesse próprio. A palavra de Deus, ela nos diz lá no livro de Mateus, no capítulo 23, no versículo 11. Mas o maior dentre vós será o vosso servo. Muitas vezes nós estamos servindo e esperando que alguém ou alguma pessoa que ela venha nos honrar perante multidões, estão ajudando as pessoas, pedindo reconhecimento em troca. A palavra de Deus, ela nos diz que o que a mão direita ela doar, a esquerda não precisa ficar sabendo. Então, quando a gente está no foco errado, na visão errada, na visão de reino errada, nós estamos ajudando as pessoas e esperando ser lembrados para um reconhecimento posterior. Sabe, nós devemos entender que todo o crente, ele é chamado para servir. Esse é o maior de todos os ministérios. Aquele que dentre vós for o maior é o servo. Quem foi o maior? Jesus. E o que Jesus era naquele momento? Servo. O que Jesus foi em seu tempo aqui na terra? Servo, ele serviu. Ele estava ali para servir e não para ser servido. E ele é o maior de todos. Sabe? Servir é uma atitude de humildade. É algo que nós devemos ter em nosso coração. E isso agrada a Deus. Nós devemos entender que a humildade agrada ao Senhor, já a soberba não agrada. Eu observo no dia a dia tantas pessoas dizendo, poxa, ajudei fulano não me dá nada em troca. Fiz tal coisa e não recebi um pagamento. Mas qual é o teu entendimento sobre a palavra servir? Irmãos, é um ato de amor, é um ato de entrega. E também é um dom que nós adquirimos. Servir, ajudar sem olhar a quem. Todos nós somos chamados a servir ao Senhor. Quando nós entendemos o verdadeiro significado de sermos cristãos, de sermos crentes, nós entendemos que nós devemos servir ao Senhor, que nós devemos servir a nossos irmãos, sem se preocupar com a honra humana, porque a maior de todas as honras, ela vem dos céus. A maior de todas as honras, ela vem daquele que foi o maior de todos os servos. Nós devemos parar de nos preocupar com o nosso ego, com nós mesmos. É um egoísmo tão grande. A gente pensar que as pessoas só nos procuram quando precisam de nós. Não, as pessoas elas enxergam em nós o dom de servir. E se nós entendermos verdadeiramente o que Jesus fez na terra, nós vamos servir sem esperar nada em troca. Nós vamos nos doar verdadeiramente. E a igreja que existe dentro de nós, ela só tende a crescer e a se fortalecer. Isso é um dom, irmãos. É um dom que nós adquirimos. E isso vem através da palavra de Deus, do entendimento real. Jesus, ele veio para servir e era o maior de todos. É o maior de todos. Isso não se muda. Isso nada pode transformar essa verdade, essa grande verdade. E nós devemos cada dia mais querer ser mais parecidos com Jesus.
Essa deve ser a nossa meta, esse deve ser o nosso ministério, esse deve ser o nosso foco, esse deve ser o nosso alvo, sermos cada dia mais parecidos com Jesus. E para sermos cada dia mais parecidos com Jesus, nós devemos com certeza, né, ter atos de bondade espontânea, ter atos de entrega espontânea, voluntária, sabe? Não como moeda de troca, não como um simples ato de nos beneficiar, porque muitas vezes as pessoas elas estão buscando se beneficiar. Jesus não se beneficiou com aquilo que ele fez. Pelo contrário, cada dia ele se doou mais. Jesus, cada dia ele se entregou mais. E ele nos deixa a maior de todas as lições, que é uma lição de humildade e de amor.